Olá, olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem, gente, nós vamos iniciar nossa aula, né? Onde nós estamos na nossa segunda semana do segundo semestre. Que na aula passada, no bimestre passado, nós simplesmente demos as boas-vindas para vocês e falamos um pouco sobre as atividades a serem realizadas por vocês, né? Hoje nós vamos iniciar o nosso segundo semestre com conteúdo esse que a gente vai falar sobre as propriedades coligativas, certo? Nós vamos falar sobre as propriedades coligativas. Essas propriedades coligativas, o que são, na verdade? São aquelas propriedades das substâncias puras, que não modificadas quando se adiciona um soluto não volátil a eles. Quer dizer, uma propriedade coligativa são aquelas propriedades que em uma determinada substância, certo? Se acrescentarmos um soluto não volátil a ele, ela não vai ter nenhuma modificação. Aí é considerado uma propriedade coligativa. Mas como assim, professor? O que é um produto não volátil? Um produto não volátil, pessoal, por exemplo, quando eu falo de volátil, um produto volátil é aquele produto que ele se evapora com rapidez. O álcool na água, por exemplo. Ou simplesmente o álcool. Se você deixar a tampinha aberta, ele vai se evaporar com rapidez. Então, ele é um produto volátil. E um produto não volátil, ele não vai conseguir se evaporar com rapidez. Ele vai precisar de uma temperatura. E essa temperatura, para fazer com que ele se evapore, tem que ser altamente elevada. Ele tem que entrar no ponto de ebulição elevado, no máximo ponto de ebulição. Aí ele vai conseguir se evaporar. Então, esse é um produto não volátil, certo? Então, se uma substância pura, você acrescenta um soluto, e esse soluto ele não vai mudar aquela substância, ela não vai modificar aquela substância, então ele é chamado de propriedade coligativa, ok? Essas propriedades, portanto, não são explicadas pela natureza da substância, mas sim pela quantidade de suas moléculas, partículas ou átomos. Quer dizer, de acordo com a sua natureza, a natureza daquela propriedade, ela não vai ser explicada. Essa propriedade coligativa não vai ser explicada de acordo com a natureza. E sim pelo quê? Pela quantidade de moléculas que foi modificada. Pela quantidade de partículas que fez com que mudasse. Ou pela quantidade de átomos que foi utilizado nessa propriedade. Certo? Aí vamos ver aqui, ó. Existem 4 propriedades coligativas. Quais são? Tonoscopia, que nós também chamamos ela de tomometria, certo? Ebuloscopia, crioscopia e osmose. Essas são as 4 propriedades. Tonoscopia, ebuloscopia, crioscopia e osmose. Nós não vamos ver todas hoje, certo? Uma de cada vez. Aqui está mostrando uma substância pura, né? Onde tem sal com água, uma substância pura. Se eu acrescentar um soluto nessa substância, de cloreto de sódio, que é sal com água, e esse soluto que eu acrescentar, isso sendo um soluto não volátil, viu, pessoal? Se esse soluto não volátil que eu acrescentar modificar essa propriedade, modificar essa substância, então ele não vai ser uma propriedade. Bem, as propriedades dos solventes modificados são pressão do vapor, ponto de ebulição, ponto de fusão e ponto osmótico. Para nós sabermos que aconteceu uma modificação em uma substância,
ele vai passar por esses 4 tipos de propriedades. Então, o que vai mudar, o que pode modificar a propriedade é o quê? É no solvente. O que pode modificar na substância é o solvente. Então, se a substância tiver a seguinte propriedade, uma pressão de vapor, isso quer dizer, o que modificou aquela propriedade foi a pressão, então estou falando de um efeito tonoscópico, que é a tonoscopia. Se eu estou dizendo que aquela propriedade mudou, o solvente daquela propriedade mudou devido ao ponto de ebulição, então é um efeito embuloscópico. Se mudou devido ao ponto de fusão, é um efeito crioscópico. E se mudou a pressão osmótica, então é um efeito osmoscópico. Certo? Então, pessoal, essas propriedades elas são modificadas no solvente. Certo? Se o solvente passa por uma certa mudança, se sua propriedade do solvente modifica, aí você vai conseguir identificar que tipo de propriedade coligativa ela é. Se foi a pressão do vapor que aumentou, né, para fazer com que uma substância não volátil modifique a substância, uma solução, um soluto não volátil modifica a substância, aquela pressão tem que aumentar. Então, se a pressão modificou a pressão, é um efeito tonoscópico. Se modificou a ebulição, um ponto de ebulição foi modificado, então é um efeito embuloscópico. Se modificou a fusão, se modificou o efeito de fusão, é crioscópico. E se aconteceu uma mudança na pressão osmótica, então é efeito osmoscópico. Certo? Vamos aqui, ó. O estudo das 4 propriedades coligativas permite responder e entender questões como: por que se acrescenta sal ao gelo para gelar cerveja em lata? Sim, porque se acrescentar sal ao gelo pode gelar uma lata. Você está mudando aí a temperatura, né? Você está fazendo com que essa temperatura seja modificada, né? Então, o que você está fazendo? Você está fazendo com que o sal ele resfrie aquela lata. Então, fazendo assim fazer com que ela gele, porque ele vai resfriar aquela lata, certo? Porque acrescentando sal ou açúcar à quantidade de água que está iniciando a fervura, ela para de ferver. Veja bem, vai entrar no ponto de ebulição quando você acrescenta num determinado solvente uma quantidade X de soluto, certo? Aí ele começa a ferver. Se você acrescentar mais soluto naquela substância que está sendo evaporada, evoluída, aí vai fazer com que pare, porque você aumentou a quantidade de soluto na água que tinha lá, que tinha no solvente, certo? Aí vai fazer com que ele demore mais para ele se evaporar até chegar no processo de ebulição novamente. Outra pergunta: por que as águas dos oceanos não congelam totalmente, mesmo em locais muito frios, com a temperatura abaixo de 0 graus Celsius? Porque aí entra o chamado processo de fusão, certo? Esse processo de fusão acontece quando a temperatura ela entra numa decadência, né, de armazenamento, certo? Aí faz com que aquela água não seja congelada completamente.
que acontece quando se coloca sal sobre um pedaço de carne? Aquele sal ele vai fazer com que a carne ela seja conservada por mais tempo. Vai acontecer um processo osmótico. Né? O que vai acontecer? O sal vai sugar a água, vai liberar a água que aquela carne tem, fazendo com que ela fique seca e ela seja conservada por mais tempo. O que acontece com um pedaço de fruta desidratada dentro de um recipiente com água? Né? O que vai acontecer? O que ela vai absorver a água daquele recipiente. Né? É isso que vai acontecer. Ela vai absorver, enquanto o sal faz com que libere a água do alimento, a carne, ela vai absorver a água do recipiente, a fruta. Porque o peixe do rio não consegue sobreviver no mar e vice-versa, porque a respiração dele é branquial, né, através das brânquias, e essas brânquias elas só conseguem respirar abaixo d'água. Se ele está fora, ele não vai conseguir respirar. E outra coisa, e além de ser uma respiração branquial, né, o peixe do rio, ele respira água doce. Né? Quando ele vai respirar água salgada, aí aquela água não vai fazer muito bem para ele, fazendo com que ele perca a sua respiração. Certo? Aí vem a primeira propriedade que nós temos é a chamada tonoscopia. Tonoscopia, que também chamamos ela de tomometria, certo? Então, tomoscopia e tomometria são a mesma coisa. Quando vocês ouvirem falar em tonoscopia e tonometria, estou me referindo à mesma coisa. Certo? Esta propriedade coligativa estuda o que? A diminuição da pressão máxima do vapor. Então, na tonoscopia, nós vamos estudar a diminuição da pressão máxima do vapor. Né? Nós vamos estudar a diminuição da pressão máxima do vapor. E esse vapor é quem? É de um solvente, é o vapor de um solvente. Certo? Que ela vai ser causada pela adição de um soluto não volátil. Quer dizer, quando nós acrescentamos um soluto não volátil, com determinada substância, que ele já está a uma temperatura bem elevada, aquela temperatura vai ser diminuída. Né? Então, isso aí nós chamamos de tonoscopia. Alguns livros trazem essa forma para calcular a tonoscopia, certo? Que é a variação da pressão igual à pressão de vapor do solvente, pela a pressão de vapor da solução, menos a pressão de vapor da solução. Isso, veja bem, é quando nós vamos calcular a variação de pressão. Aí nós utilizamos o quê? P2 menos P1, menos P, que é a pressão de vapor do solvente pela menos a pressão de vapor da solução. Ok? Então, para encontrarmos a variação, a variação da pressão, vamos subtrair pressão do vapor do solvente menos o vapor da solução. Tá bom? Na tonoscopia, é a propriedade coligativa que ocasiona o abaixamento da pressão do vapor de um líquido. Lembra que eu disse anteriormente que para acontecer uma tonoscopia tem que baixar a pressão do vapor. Então, vai acontecer um abaixamento da pressão de vapor de um líquido, certo?
Mas isso só acontece quando é se adicionado um soluto não volátil, aquilo que eu falei, o soluto não volátil é aquele que não se evapora com facilidade, é o chamado soluto não volátil. Se adicionarmos um soluto não volátil em solvente, ocorre a diminuição de pressão, não o abaixamento, e sim a diminuição da pressão do vapor. Consequentemente, vai demorar mais tempo para evaporar, né? Agora, a pressão de vapor de um solvente puro sempre será maior do que a pressão do vapor de uma solução, certo? A pressão de vapor de um solvente puro vai ser sempre maior do que a pressão do vapor de uma solução. Com a adição das partículas do soluto, intensificam-se as forças atrativas moleculares e diminui a pressão de vapor do solvente. É que tem. Quanto maior for o número de mols do soluto não volátil na solução, maior será o abaixamento de pressão de vapor. Certo? Eu tenho aqui, ó, a temperatura de 25 graus Celsius, eu tenho aqui somente água pura. Certo? Aqui o vapor está sendo formado nela. A pressão dele aqui é de 12 milímetros de mercúrio. Agora, nesse outro exemplo, eu tenho 1 litro de solução, que essa solução é o quê? É a água misturada com a glicose, com 1 mol de glicose. Certo? Aí está aqui. Isso também é uma temperatura de 25 graus Celsius. Certo? Aí o que vai acontecer? Quanto maior for o número de mols de soluto, no volátil, na solução, maior será o abaixamento. Então, o que vai acontecer? Ó? A pressão vai baixar. Enquanto essa que só tinha água pura era 25 milímetros de mercúrio, esse aqui caiu, desceu. Depois que eu acrescentei 1 mol de glicose, ele desceu para 12 milímetros de mercúrio. Certo? Se adicionarmos o soluto não volátil em solvente, ocorre a diminuição de pressão de vapor e, consequentemente, demora mais tempo para evaporar. É claro que o soluto não volátil ele só vai evaporar quando o ponto de ebulição dele passar do máximo. O máximo que é 100 graus Celsius, passar de 100 graus Celsius. A pressão de vapor de um solvente puro sempre será maior do que a pressão de vapor de uma solução. Certo? É um pouco repetitivo o que eu estou falando aqui. Com a adição das partículas do soluto, intensificam-se as forças atrativas moleculares e diminui a pressão de vapor do solvente. Nesse caso, na tonoscopia, utilizamos uma lei chamada de Lei de Raoult. Certo? Era um francês que sabe-se que toda solução tende a um equilíbrio. E este pode ser atingido se considerarmos a Lei de Raoult. Certo? O que aconteceu? Ele viu que a pressão, por ter uma pressão solução líquida e uma solução pura, ele precisava ter um determinado equilíbrio. Então, para isso, ele determinou uma fórmula para ser utilizada, para resolver a tonoscopia. Ele pegou a pressão de vapor de um solvente em uma solução, que essa é igual ao produto da pressão do vapor do líquido puro presente nesta solução. Se considerarmos a fração molar do líquido, então fica assim. P igual a P2 vezes X2. Certo? Então, nós temos a pressão, que aqui, desculpa aqui, gente, isso aqui tá, deixa eu consertar isso daqui, que tá assim. A correta é assim, ó. P2
igual a P vezes X2, certo? Fórmula correta é essa daí, não é esta. Vou até riscar aqui. Certo? Então, a fórmula que permite calcular esse princípio de Raoult é essa daqui, ó, P2 igual a P vezes X2, onde o P2 é a pressão de vapor do líquido na solução, certo? E o P é a pressão de vapor no líquido puro. No líquido puro. Repetindo. Todas as duas pressões aqui envolvem o líquido. Só que o P2 é o que? É a pressão de vapor no líquido da solução. Na solução em si. E o P é a pressão de vapor no líquido puro. Somente no líquido puro. Por exemplo, só na água, por exemplo. Certo? E o X2 é o que? A fração molar do líquido na solução. Lembra que nós vimos aí em fração molar? Quando acontecer um exemplo de não vir o valor da fração molar, e nós temos que encontrar o valor da fração molar 2. Para encontrar o valor da fração molar 2, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. Quem é a fração molar 2? A fração molar do solvente é o que? A fração molar 2 é a fração molar do solvente. Que essa fração molar do solvente, ela é retirada do N2, que é o número de mols do solvente, dividido por o N1 mais N2, que é o número de mol do soluto mais o solvente, certo? Então, isso daqui eu só vou utilizar quando na questão não vier dando o valor da fração molar do solvente, tá certo? Vamos aqui um exemplo. Vamos responder aqui um exemplo. Que o exemplo diz assim, ó. Exemplo 1. A pressão de vapor da água pura é de 6,4 kPa. Isso aqui é a unidade de medida da pressão, kPa, a 25 graus Celsius. Qual será a pressão de vapor de uma solução, na mesma temperatura de 25 graus Celsius, que possui 8 mol de glicose em 4 mol de água. Certo? Aí vamos colocar aqui em dados. Como eu vou mudar de tela aqui, eu copiei esse exemplo aqui no caderno para me ficar lembrando. Então, eu tenho aí, colocando os dados aí, eu quero saber o valor da pressão pura, né? O valor da pressão pura bem, como eu falei, eu quero saber o valor da pressão pura, não, da pressão da solução, né? Quero saber o valor da pressão da solução, que eu não tenho, né? E eu tenho o valor da pressão pura aí, que é de 6,4 kPa. Não é isso que eu tenho? Certo? E o valor da fração molar do solvente? Eu não tenho o valor da fração molar do solvente. Eu tenho aí, vou até colocar aqui, ó, eu tenho aí 0,8 mol de glicose. Glicose é o que? O açúcar. 8 mol de glicose. E eu tenho também 4 mol de água, não é isso? 4 mol. O que significa esse mol aqui? Esse mol aqui é para exatamente eu encontrar a fração molar. Como eu disse para vocês, lá se não vier a fração molar, eu tenho que fazer isso. Aqui é o valor do número da quantidade de mol, né?
Aí quem eu vou saber quem é o N1 e quem é o N2? O N1 representa o soluto, o N2 representa o solvente. O soluto é o grosso, no caso é a glicose. Né? Mas nem sempre o soluto vai ser o grosso, pode ser líquido também. Certo? Então a melhor maneira de sabermos quem é soluto e quem é solvente, é a seguinte maneira, o solvente vem sempre em maior quantidade. Então aqui, ó, 4 mol é o N2. E o 0,8 é o N1. Então aqui, com esses dois valores aqui, eu tenho que descobrir o valor de X2. Certo? Então eu vou fazer que X2 é igual, X2 é igual a N. Quem é? Bem, gente, aí como eu falei, para a gente encontrar o valor da fração molar do solvente, nós temos que pegar o N2, que é o número de mol do solvente, dividir pela soma de N1 mais N2. Substituindo as letras pelos valores, eu tenho aqui, ó, X2 igual a N2, que o valor de N2, deixa eu ver aqui quanto foi 4. Eu coloquei aqui 4. Dividido o valor de N1 mais o valor de N2. Eu vou colocar já o valor somado. 4 mais 0,8, que vai dar 4,8, ok? Que quando eu somo esses valores, e quando eu divido esse valor, então eu vou ter X2 vai ser igual à divisão de 4 por 4,8, que vai dar 0,83. Certo? Agora vamos encontrar lá a pressão, como eu quero. Né? A pressão da solução, solvente da solução, igual a o número de fração molar do solvente vezes a pressão da solução do solvente puro. Professor, se por acaso eu mudasse a ordem aqui, eu colocasse P vezes X2, ia dar correto? Sim, a multiplicação não vai alterar o resultado, né? Vai dar correto do mesmo jeito. Pressão 2 é igual ao valor de X2, 0,83. Isso aí é um 3, gente. Um 3, né? Vezes a pressão da solução pura, que é 6,4. Quando eu multiplicar, vou repetir aqui, pressão do solvente da solução, quando eu multiplicar 0,83 vezes 6,4, eu vou ter 5 vezes, vírgula, 312 quilopascal, que é a pressão que eu acabei de encontrar. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me perguntar no privado, pode me chamar no privado que eu respondo para vocês, tá bom? Eu vou deixar também para vocês uma atividadezinha para vocês fazerem. Quando for na próxima aula, eu coloco um vídeo explicando novamente, certo? E depois a correção da atividade, ok? Tchau, tchau. Até a próxima.